Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os alimentos destinados a animais rotineiramente com rações contendo antibióticos. Vamos falar também sobre a mão de obra qualificada está, vamos dizer, sobrando emprego. Vamos falar sobre a quinta geração da internet móvel, o 5G. Vamos comentar agora sobre uma possível redução e até paralisação de exportação de fertilizantes da Rússia e da China para o Brasil. E vamos comentar sobre o manejo de sugadores no sistema soja-milho, com destaque para a mosca branca, percevejo marrom e o percevejo barriga verde. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre os alimentos destinados a animais rotineiramente com rações contendo antibióticos. Entraram em vigor, na semana passada, lá na União Europeia, novas leis proibindo que animais de criação nos países membros sejam alimentados rotineiramente com rações contendo antibióticos. Um dos regulamentos deve impactar mercados internacionais, incluindo o Brasil, uma vez que o bloco, que é o maior importador de alimentos do mundo, também rejeitará a entrada de animais vivos ou de produtos de origem animal nos quais antibióticos tenham sido usados como promotores de crescimento. Tal finalidade já estava proibido internamente na Europa desde 2006. A emergência da resistência das bactérias e outros micróbios aos antibióticos e outros medicamentos é mundial e não está restrita à criação animal. Inclui também usos exagerados e inadequados de antibióticos para a saúde humana. Engloba a complexidade do desenvolvimento de novas drogas eficazes, sua distribuição, o monitoramento da comercialização e uso das substâncias, além da vigilância sanitária pública. O uso irresponsável de antibióticos na criação industrial intensiva de animais é uma prática que está fomentando um outro problema gravíssimo, a resistência antimicrobiana. Isso ameaça jogar por terra as conquistas de proteção à saúde humana alcançadas pela medicina moderna. E agora vamos falar sobre a quinta geração da internet móvel, o 5G. O Ministério das Comunicações informou que 12 capitais brasileiras já estão totalmente prontas, tanto em infraestrutura quanto em legislação, para receber a quinta geração da internet móvel, o 5G. Leiloado em novembro do ano passado, o padrão 5G oferecerá internet de altíssima velocidade em todas as capitais brasileiras até o dia 31 de julho deste ano. Para as demais localidades, é importante que haja uma adequação de leis municipais e da instalação de infraestrutura adequada para o funcionamento da tecnologia. A instalação das novas antenas do 5G difere das tecnologias anteriores, já que necessitam de densidade maior de replicadores de sinal. Os grandes centros urbanos terão uma antena para cada 100 mil habitantes, número 10 vezes maior do que o que se usa atualmente no padrão 4G. A responsabilidade de fiscalização e regulamentação das antenas, que serão instaladas em todo o Brasil, é da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que vai participar de todo o processo de transição da atual rede de antenas para o novo padrão. E eu vou comentar agora sobre a mão de obra qualificada. Está sobrando emprego. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em outubro do ano passado, o país tinha cerca de 12,9 milhões de desempregados.
Mesmo com um número alto assim, alguns setores sofrem com a falta de mão de obra e arrastam há meses vagas abertas, vivendo uma verdadeira caçada na busca por novos profissionais. Uma dessas áreas é o agronegócio, que cresce a cada ano e, para sustentar este cenário, precisa também ampliar o número de contratações. Desde 2021, a Gênesis Group, que é uma plataforma de soluções em testes, inspeções, certificações, análises e rastreabilidade para o agroalimento, está com mais de 500 vagas de emprego aberta para diversas cidades do Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia, Paraná, Maranhão e São Paulo, para diferentes posições, como classificadores de grãos, coordenador contábil, assistente administrativo, auxiliares administrativos, auditor de campo, supervisor de operações e técnico de suporte. Segundo o gerente da DHO e Academia do Gênesis Group, a Nancy Sert, ela disse que um dos principais obstáculos para contratar, no caso deles, é a falta de profissionais dispostos a atuar no agronegócio em período de safra. E agora vamos comentar um fato muito sério e que pode colocar o setor do agro do Brasil numa situação muito delicada, já agora, nos próximos anos. Importante produtora de fertilizantes nitrogenados, a russa SDS Azote, está na iminência de parar de exportar para o Brasil. Pelo menos é o que está apontando o portal especializado, o GlobalFert. De acordo com eles, a proibição deve partir do próprio governo daquele país, numa medida protecionista para manter o abastecimento do mercado interno. Desde dezembro de 2021, o Ministério da Indústria e Comércio da Rússia divulgou cotas de exportações de fertilizantes. Esta medida foi importante para os agricultores russos que, a partir da limitação da exportação, poderiam contar com parte da produção que será destinada para uso interno no país e garantir volumes e preços mais competitivos. Bárbara Evangelista, especialista em fertilizantes nitrogenados da GlobalFert, disse que o mercado russo é de extrema importância para o Brasil. No ano passado, o Brasil importou pouco mais de 2,8 milhões de toneladas de fertilizantes nitrogenados da Rússia, totalizando 22,7% do total. O nitrato e o fertilizante com maior dependência da produção desse país, visto que todo o volume importado em 2021 veio da Rússia. E agora vamos comentar um outro fato, também de muita relevância para o setor agro-brasileiro. Depois dessa informação da Rússia sobre o fertilizante, agora é a vez do governo da China tentar de maneira acelerada diminuir a poluição do ar durante os Jogos Olímpicos de Inverno, que vai começar ainda, dos quais será sede. E nesse esforço acabou sobrando para as fábricas de ureia da China, que serão os principais alvos para tentar garantir o chamado céu azul durante o evento que está programado para ocorrer de 4 a 20 de fevereiro agora. De acordo com informações do portal especializado Fertilizer Daily, que é citado pela GlobalFert, visando melhorar a qualidade do ar durante os Jogos Olímpicos de Inverno, o governo chinês ordenou que fossem fechadas fábricas de insumos importantes. Apenas 3 delas foram autorizadas a seguir em funcionamento, mesmo assim com uma capacidade parcial, projetada para atingir uma carga de apenas 50%. A expectativa, cita a equipe do GlobalFert, é que essas limitações impostas pelo governo do Partido Comunista Chinês permaneçam até o próximo mês de maio de 2022, momento em que a produção deve voltar à normalidade. E, de acordo com especialistas, a melhor estratégia para enfrentar esse momento de escassez e inflação dos insumos no mercado é planejar as compras antecipadamente e, bem como, diversificar as tecnologias
de nutrição vegetal, buscando substitutos e alternativas nos fertilizantes especiais. E agora você vai ficar com o comentário de Tainá Drugovic. Ela é zootecnista e analista da Scott Consultoria e ela vai comentar sobre o mercado do boi gordo. Confira. Olá a todos, eu sou Tainá Drugovic, zootecnista e analista de mercado aqui na Scott Consultoria. Hoje faremos um giro com as últimas novidades do mercado do boi gordo e também no mercado de reposição. Bom, do lado do mercado do boi gordo, após aquela alavancada na primeira semana de janeiro, as cotações do boi gordo vêm andando de lado nos últimos dias na maior parte das regiões monitoradas aqui pela Scott Consultoria. Mesmo com a entrada aí da segunda quinzena do mês, quando sazonalmente há uma queda de consumo no mercado doméstico de carne bovina, as cotações vêm sofrendo poucas alterações em função da oferta restrita de animais terminados. Por outro lado, um dos fatores que tem dado sustentação é as exportações que estão em bons ritmos e colaborando aí com a sustentação principalmente das praças exportadoras. Para os próximos dias, o mercado do boi gordo deve ter poucas alterações, poucas mudanças, mas quedas pontuais não estão descartadas. Já do lado do mercado de reposição, esse cenário do boi gordo tem dado sustentação às cotações de animais para reposição. Na última semana, considerando a média de todas as categorias entre machos e fêmeas, anadorados e estados pesquisados, as cotações fecharam com um ajuste positivo de 1,1%. A maior demanda nessa última semana foi pelos machos, resultando na alta de 1,3% na média de todas as categorias e estados pesquisados, frente à alta de 0,9% na média das categorias das fêmeas anadoradas. Bom, para o curto prazo, o mercado do boi gordo deve continuar ditando o ritmo no mercado de reposição. Bom, por hoje é só. Obrigada pela atenção e até a próxima. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre os custos de produção da pecuária brasileira e vamos falar sobre o manejo de sugadores no sistema soja-milho, com destaque para a mosca branca, percevejo marrom e percevejo barriga verde. É um minutinho só, nós voltamos já. A Rádio das Grandes Promoções acelera com você na promoção Voo de Moto com a 99,5 FM. Participe e concorra ao sorteio de uma moto Honda Bis 0 km. Fique ligado na 99,5 FM e saiba como participar. Sorteio de uma moto zero? Só na rádio que é primeiro lugar em audiência. Promoção Voo de Moto com a 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. 99,5. Oferecimento. Aqui tem qualidade e economia. Eletrosom. Preço é o mínimo que a gente faz. TV Serra Dourada. A TV do seu tempo. O tempo todo com você. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou a Plataforma de Avaliações Diagnósticas e Formativas, importante instrumento na retomada das aulas presenciais. Nela, professores e gestores encontram testes de avaliação das aprendizagens dos estudantes, bem como ferramentas para que possam interpretar os resultados e oferecer atenção personalizada, em especial para aqueles alunos que precisam. Cadastre sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor.
nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Oi, ele tem culpa que você deixou ela sassaricar cedo? Não, é fazer as coisas por debaixo dos panos, né? Então... Melhor por baixo do que de repente na frente de todo mundo. Vocês só estão pensando em besteira, hein? Casos de família. Agronegócio. Oferecimento Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre os custos de produção da pecuária brasileira. Em virtude das oscilações que o setor da bovinocultura de corte vem enfrentando, os altos custos de produção da pecuária nacional têm sido mais um ponto negativo nessa balança comercial. Os gastos de produção tiveram números expressivos no ano passado, conforme pesquisas realizadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. Em parceria com a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. E levantamentos apontaram ascensão no custo operacional, que é o COI, da pecuária de corte de 2020 para 2021. E segundo pesquisadores do CEPEA, 22% de alta está atrelada às propriedades de cria e quase 18% às de recria e engorda, considerando a média Brasil, que são os estados do Acre, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. Para o CEPEA, este ano, o cenário tende a ser novamente desafiador ao pecuarista brasileiro, sobretudo devido ao dólar elevado e às condições climáticas desfavoráveis na região sul do Brasil. E agora eu vou conversar com Lúcia Vivan. A Lúcia ela é pesquisadora em entomologia da Fundação Mato Grosso. E nós vamos falar sobre o manejo das principais pragas, principalmente as pragas sugadoras, no sistema soja e milho. E nós vamos dar destaque aí para a mosca branca, percevejo marrom e também o percevejo barriga verde. Doutora Lúcia Vivan, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema atualíssimo, muito recorrente, que, vamos dizer assim, de maneira geral, pega todas as plantações de soja quase que do Brasil inteiro, né? Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma satisfação falar com vocês, né, sobre esse problema de percevejo, principalmente no sistema soja-milho, mas também de um outro sugador, né, que é a mosca branca, que também ocorre na cultura da soja, mas aí já para um problema maior no sistema soja-algodão. Mas na soja os dois estão presentes. Tá. Doutora Lúcia, nós sabemos que o Mato Grosso é o principal produtor tanto de soja quanto de milho do país, tem o maior rebanho de bovinos também, é um estado altamente agropecuário e que ajuda aí a segurar as pontas da economia brasileira. Mas, em contrapartida, nós temos aí alguns bichinhos pequenininhos que faz um estrago violento, como é o caso do próprio percevejo barriga verde, o percevejo marrom, a mosca branca. Quer dizer, são insetos pequenininhos que faz com que não só o Mato Grosso, mas como a agricultura brasileira gaste muito dinheiro para poder combatê-los, né? Sim, principalmente em relação aos percevejos, né, eles estão presentes no Brasil todo, né, não é uma praga específica do estado do Mato Grosso. A mosca branca que se restringe mais a algumas regiões, né, dentro do Brasil e até dentro do Mato Grosso também a gente viu uma diferença. Mas os percevejos, né, estão presentes na cultura da soja e a gente chama muita atenção, principalmente a partir do período reprodutivo, né, porque são insetos que se alimentam mais da parte reprodutiva, das vagens. Então, eles causam um dano direto para a cultura da soja, né? Tanto para o grão,
né, sugando esse grão, então tem um desconto na indústria, e para a semente, né, um problema bem sério, causando problemas aí de germinação, de vigor para essa semente, né? Então isso em relação aos percevejos. E a mosca branca, né, também é um inseto que está presente na cultura da soja, e a gente vê uma ligação muito grande até em áreas onde tem o algodão, porque depois, né, é uma outra cultura que hospeda muito bem a mosca branca também. Então a gente tem mais problemas até nessas regiões onde tem maior, né, a cultura do algodão. Mas é um inseto mais difícil, né, de ser avaliado, de ser monitorado do que o percevejo, é muito menor. E a gente tem um problema que a gente não consegue controlar com o mesmo produto a ninfa e o adulto, né? Então muitas vezes precisa de produtos em mistura, né, ou produtos que já tem na sua formulação, né, esses dois ingredientes ativos que controlam tanto a ninfa e o adulto desse inseto, que é a mosca branca. E é uma população que aumenta muito rápido, principalmente quando a gente tem um período de veranico. E a princípio a gente não vê um problema tão sério, né, como é um inseto sugador, diferente de uma lagarta que não se alimenta, né, das folhas, não tira pedaço da folha, né? Eu costumo falar, esses sugadores são mais silenciosos. Então, muitas vezes, quando a gente vê o sintoma do ataque da mosca branca, já é muito tarde e a soja já pode estar perdendo em produtividade, né? Então, um sintoma, né, uma injúria característica da mosca branca é a fumagina, né, que é um fungo que cresce sobre as folhas, onde a mosca branca elimina uma solução açucarada, né, sobre essa folha e cresce um fungo ali que vai fazer com que essa folha perda a área fotossintética, né, acabe secando e antecipando o ciclo. A gente vê até em áreas onde não tem um bom controle, em até 15 dias. Então, lógico que isso tem um impacto na produtividade, né, com redução de produtividade e com redução do peso de 1.000 grãos também. Então, ela impacta bastante, né? E essa dificuldade aí de monitorar essa população e realmente fazer o controle no momento ideal é um entrave maior para os produtores. A gente costuma falar o seguinte, de maneira geral, nós temos aí diversas ONGs, uma boa parte da população critica muito o setor agropecuário porque usa defensivos, usa produtos químicos. Só para você ter uma ideia, você que está nos acompanhando, a mosca branca é um bichinho tão pequenininho que ele dá em torno assim de 1 milímetro, né? 1,5 milímetros. Sim. Tão pequenininho. Quando você acorda e imagina que não está tendo problema, você encontra milhares e milhares e milhares. É uma revoada desse bichinho, dessa mosca branca. E o estrago que ela faz é um estrago que pode até causar a morte da planta. Quando ela atinge, por exemplo, uma lavoura de feijão, onde o brasileiro adora feijão, ela dizima essa lavoura em questão de dias, né? Se não tiver o combate. Então, é preciso que a gente entenda que conduzir uma lavoura hoje, uma lavoura comercial, não é tão simples quanto muita gente imagina. E o percevejo é do mesmo jeito. Às vezes o lavorista vai perceber quando a coisa já está instalada, e aí já é meio tarde, né? Por isso que tem os produtos preventivos. É isso mesmo? Isso, e por isso que a gente recomenda sempre o monitoramento na lavoura, né? Então, lógico, é importante desde a emergência da cultura, né, o produtor ir na área pelo menos uma vez por semana, ter os pontos de amostragem, né? Nós recomendamos 10 pontos a cada 100 hectares, seria o ideal, para acompanhar essa população. Porque se toda semana eu verificar a área, eu vou acompanhar o início dessa infestação. E aí eu tenho, né, com assertividade, a decisão de que eu tenho que utilizar um produto para fazer esse controle, né, que seja um produto químico ou um produto biológico, mas eu tenho que saber o quanto de inseto que tem na minha área. Se realmente ele já está num nível de dano, né, se ele já atingiu o nível de ação para ser controlado. Então, é aí que a gente tem, né, as boas práticas sendo usadas. Eu vou utilizar
uma ferramenta, que é um produto químico ou um produto biológico, mas no momento correto. Né? A gente não indica essa aplicação preventiva. Né? Ela é preventiva no sentido de acompanhamento de população e no início da infestação. Mas se eu não tenho a presença do inseto no nível que cause dano, a gente pode aguardar, na próxima semana eu volto na área, monitório e decido. Né? Mas muitas vezes os produtores acabam não monitorando, né, com tanta eficiência ou periodicamente, e muitas vezes, né, eu fico 20 dias sem ir na área. Então, quando eu volto, eu já tenho uma situação mais crítica, que muitas vezes, mesmo eu aplicando um produto, né, utilizando uma boa ferramenta, eu posso não ter sucesso, porque a população já está no nível alto, eu tenho uma pressão grande, né, então ela já está ocasionando dano, porque ela já saiu do nível de ação que é recomendado para aquele inseto. Né, então as aplicações são feitas mais, né, de acordo com o monitoramento, com o nível de ação, né, com o nível de controle dos insetos. E você também que está nos acompanhando agora, não é só a soja e o milho que sofrem com o ataque dessas pragas. Basicamente, quase todas as culturas que são utilizadas, todas as culturas que é plantada aqui no país, elas têm alguma característica, os bichinhos estão ali sempre querendo se alimentar, sempre querendo, vamos dizer, quer dizer, ele está certo, né? Ele tem que procurar o alimento dele. Mas se deixar, se não tomar cuidado, o estrago que esses bichinhos fazem numa lavoura, numa hortaliça, enfim, seja lá o que for, é muito grande. Então, é preciso que nós, vamos dizer assim, que estamos fora do setor agropecuário, que às vezes não entendemos muito, mas criticamos muito, a gente tem que ter uma noção do que um produtor passa para poder produzir e levar comida até a mesa do brasileiro, que não é muito fácil, né? Não é tão simples quanto muita gente imagina. Doutora Lúcia... Uma outra ferramenta que eu acho que é importante a gente deixar aqui também é que muitas vezes uma planta daninha ou uma área, por exemplo, em pousio, onde eu não estou plantando nada, né, que seja com cunho comercial, ela também pode hospedar esses insetos. Sim, é verdade, Então, é importante eu controlar as plantas daninhas também para evitar que essa população aumente muito. Então, são várias ferramentas, né, para a gente manejar esses insetos, e lógico, não só os produtos químicos, né, que é uma delas, mas a gente faz uso de outras estratégias também para reduzir essas populações. Verdade. Pecuarista, produtor rural tem que ser igual escoteiro, sempre alerta para não ser pego de surpresa. Doutora Lúcia Viva, pesquisadora em entomologia da Fundação Mato Grosso. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu tenho certeza que nós vamos conversar mais. Eu vou trazê-la mais vezes aqui, porque esse tema é altamente importante. Muito obrigado, tenha um ótimo dia, ok? Eu que agradeço. Ótimo dia para vocês. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. De segunda a sexta, um programa cheio de boas notícias e muita alegria. Na hora do almoço, logo após o Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.